Olá, vencedores, Deus abençoe a todos poderosamente. Amados, nós sabemos que estamos vivendo em um tempo de extremo esfriamento espiritual, onde o amor de muitos tem se esfriado. Mas será que nós somos vítimas desse tempo? Será que esse esfriamento alcançou as nossas vidas? Será que nós estamos tão distraídos ao ponto de não perceber o quanto nos distanciamos da presença de Deus e da sua vontade? No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E nós temos vivido esses tempos, tempos trabalhosos, tempos de incertezas, tempos de dificuldades espirituais e dificuldades extremas de vida. E muitas vezes somos pegos, distraídos, desapercebidos, sim, como as virgens loucas, distraídos, não aguardando o noivo e com pouco azeite ou até mesmo com nenhum azeite. Como está a sua vida? Como está a minha vida diante de Deus? Como nós estamos diante do Senhor? Mas o livro de 2 Timóteo 3, continuando o texto, diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos. Olha isso, meus amados, e nós temos visto isso diante dos nossos olhos. Todos os dias nós vemos noticiários, todos os dias nós vemos diante dos nossos olhos o que a palavra diz. Os textos bíblicos, a verdade de Deus, as escrituras sagradas estão se cumprindo diante dos olhos dos homens, mas os homens estão desapercebidos. E Deus me traz à memória um povo que foi tirado do Egito, ministrei sobre isso. Deus tirou milhões de pessoas do sofrimento, da escravidão, e o propósito de Deus era levar este povo para uma terra boa, para uma terra fértil, uma terra que mana leite e mel, uma terra abundante. Mas no meio deste caminho, o povo se distancia de Deus. No meio do caminho, o povo começa a murmurar. E observe uma coisa: Deus fazia sinais no meio do povo, Deus mandava o maná do céu, Deus fazia com que água brotasse da rocha, Deus iluminava o caminho durante a noite, aquecia o caminho, Deus fazia sombra durante o dia no sol escaldante, mas aquelas pessoas preferiram escolher os seus caminhos, os seus próprios caminhos, as suas vontades, e pereceram no meio do caminho, pereceram no meio do deserto, fizeram para si deuses estranhos, não valorizaram aquilo que Deus havia feito no meio deles. E, meus amados, será que nós temos valorizado aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Será que nós somos gratos ou nós nos tornamos, como o texto de 2 Timóteo 3 está dizendo, nos tornamos amantes de nós mesmos, presunçosos, soberbos? Será que nós nos perdemos nas nossas próprias emoções, nas nossas vontades, nos nossos caminhos? Pergunte a si mesmo. E nós gravamos os vídeos, trazemos um pouco da palavra de Deus, mas sabemos que pouquíssimas pessoas têm interesse de ouvir, de aprender. Por causa disso, que o amor de muitos tem se esfriado. Mas o texto continua dizendo: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. Olha isso. Nem mesmo a bondade é valorizada. Independente se somos bons ou não, nós vivemos em um tempo onde nada disso é válido. Nós vivemos em um tempo de extremo esfriamento espiritual e eu e você podemos estar sendo vítimas disso. Nesse momento nós podemos ser vítimas desse esfriamento espiritual, dessa distração que nos conduz ao abismo espiritual, que nos conduz ao fracasso espiritual, que nos conduz a toda espécie de dor e sofrimento. Porque quando nós nos afastamos de Deus, do seu propósito, do altar,
ou quebramos a aliança com Deus, nós nos sujeitamos a todos os tipos de sofrimentos. Então compreenda isso. Deus está te chamando para uma aliança com Ele. Deus está te chamando para ter comunhão com Ele, para voltar à presença dEle. Mas deixa eu continuar o texto. A Bíblia continua dizendo assim, do versículo 4 em diante: traidores, obstinados, orgulhosos. E a Bíblia vai dizer assim, olha, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Mais amigo dos prazeres deste mundo, dos deleites deste mundo, das bandejas, de tudo que o mundo oferece, mais longe de Deus. Amando a iniquidade, amando o pecado, mais amigo dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus. E o que a palavra do Senhor diz: achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. E eu pergunto para você, eu pergunto para mim mesmo, essa palavra é diretamente para mim, depois para você. Será que nós temos nos tornado amantes de nós mesmos, amantes dos prazeres? Será que nós estamos amando mais os deleites, os pecados, tudo que o mundo oferece do que a presença de Deus? Será que a prioridade da nossa vida é o reino? Será que a prioridade da nossa vida é a presença de Deus? Será que a prioridade da nossa vida é adorar, exaltar e glorificar a Deus e viver uma vida para honrá-lo? Essa é a pergunta que eu te faço, que eu me faço nesse dia. Será que nós estamos longe da presença de Deus? Ou será que temos tido uma vida que agrada ao Senhor? Será que adoramos somente de lábios, mas o coração está longe de Deus? Eu pergunto para você nesse dia. Reflita sobre isso. Eu sei que poucas pessoas vão chegar até esse momento desse vídeo. Eu sei que poucas pessoas vão assistir até mesmo os primeiros minutos desse vídeo. Mas o Espírito Santo trouxe essa palavra ao meu coração e eu quero compartilhá-la com você. Será que nós temos dado honra ao Senhor? Será que Deus tem lugar de honra nos nossos dias, na nossa vida? Ou será que nós estamos ocupados demais e não temos tempo para Deus, não temos tempo para o altar, não temos tempo para glorificar a Deus, não temos tempo, 2 horas, 1h30 na semana para estar em culto, não temos tempo para orar dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, não temos tempo para abrir a Bíblia e ler sequer um versículo em um dia? Amados, nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar. Buscai enquanto está perto, buscai enquanto se pode achar. Desperta, tu que dormes. É tempo de arrependimento. É tempo de um coração sincero diante de Deus. Mas, amados, e o texto continua nos relatando sobre esse tempo difícil, sobre esses tempos trabalhosos, onde os homens vão ter aparência, olha isso, versículo 5, 2 Timóteo 3, versículo 5 em diante, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desse afaste-se. Porque o número são os números dos que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, e levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso reflete tanto em mim e você. Isso fala tão profundamente com a realidade atual da igreja contemporânea. Olha isso, olha essa palavra, que aprendem sempre, vírgula, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Será que nós temos nos perdido como essas mulheres loucas? Será que nós estamos como as virgens loucas? Será que nós estamos como o povo que via a arca sendo construída e zombava? Será que nós estamos como o povo que via os profetas falarem e zombavam? Será que nós estamos como o povo que via Jesus caminhando em direção ao Gólgota, em direção ao lugar do sofrimento, em direção ao lugar onde ele era crucificado e zombavam? Será que nós estamos como aquele povo que olhava para Jesus na cruz e dizia: desce daí, você não fez milagres, sinais e maravilhas, salva-te a ti mesmo? Será que o nosso coração não está contaminado, sujo, pela incredulidade, pelo engano? Será que nós não estamos dominados por esse tempo perverso, por esse tempo trabalhoso?
Deus nos chamou para viver o seu propósito, amados. E o propósito é a razão de ser, de viver, a razão de existir. Deus nos chamou para uma aliança. A aliança é um elo eterno sem fim. Deus nos chamou para viver uma vida de transformação, sim, para sermos transformados, para passarmos, sim, pela vontade de Deus, para ter a nossa mente renovada com a mente de Cristo, para viver algo novo dia após dia, porque a palavra do Senhor se renova todos os dias e Deus é quem faz novas todas as coisas da nossa vida todos os dias. Então reflita sobre isso. Eu quero deixar essa palavra para você nesse dia. Eu não venho aqui como alguém religioso, como dogmático, como santo, como perfeito, jamais. Eu venho como o pior dos pecadores para dizer que nós precisamos de arrependimento, que nós precisamos de conserto, que nós precisamos de transformação, de vida com Deus. Precisamos ter mais amor pela obra de Deus, pela sua vontade. Precisamos nos entregar de coração sincero. É necessário deixar de lado as desculpas. É necessário deixar de lado tudo aquilo que nos contamina, como a palavra diz, tudo aquilo que nos distancia do altar, que nos distancia da vontade de Deus. É necessário que venhamos renunciar o velho homem, a velha criatura, renunciar às nossas vontades, os desejos pecaminosos, renunciar toda procrastinação, deixar de lado a zona de conforto e reagir espiritualmente, reagir em favor da família, reagir em favor do teu lar, do teu casamento, da tua vida espiritual, do teu ministério. Desperta! Essa é a palavra que Deus, que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração nesse dia. Mas eu quero ler para você mais uma vez 2 Timóteo, capítulo 3, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dessa. Destes, afastes. Amados, não sejam um destes. Frequentadores de igreja, não sejam um destes. Aquele que tem título religioso, título de igreja, pastor, diácono, presbítero, obreiro, apóstolo, bispo, cuidado. Cuidado, você pode ter o título e se perder na sua caminhada. Você pode estar dentro de uma igreja e estar longe de Deus. Cuidado, você pode ter o título de crente, de cristão, mas está longe da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu quero deixar essa palavra para você. Que o Espírito Santo ele possa falar melhor ao teu coração. E que você possa compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Deus te chamou para uma vida de milagres, uma vida abundante, uma vida de céus abertos. Mas para isso é necessário mergulhar nos rios de Deus. É necessário estar no centro da vontade de Deus. É necessário que a prioridade da sua vida seja adorar, exaltar e glorificar a Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. O Senhor é contigo. Um dia de vitória, um dia de milagre. Mas reflita. Desperta. Desperta tu que dormes. Põe-te de pé e eu falarei contigo, diz o Senhor. Anima-te. Tem de bom ânimo. O Senhor é contigo. Deus te abençoe. Fique na paz. Eu deixo um abraço. Que o Senhor te fortaleça e te sustente de pé nesses tempos trabalhosos. Fique na paz. O Senhor é contigo.